A paz do Senhor para todos. Dentro de instantes estaremos dando início a mais um assunto da nossa revista CPAD. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um que está aí participando, entrando aí. Dentro de instantes estaremos dando início à nossa aula nesta noite. Em nome de Jesus. Amigos, irmãos em Cristo Jesus. Tá me ouvindo aí, Rodrigo? Estou ouvindo, Pai Senhor. Rodrigo, se eu ficar off aí, se eu ficar off aí é porque eu vou enviar uma imagem lá para algumas pessoas lá do Sul para ver se elas entram agora. Já retorno aí, tá? Beleza. Mas dá para você fazer, viu? Só você pegar a setinha à sua direita aí e compartilhar. Pai do Senhor para todos que estão entrando aí, queridos. Dentro de instantes estaremos dando início aqui à nossa live, assunto da lição de número 5, que tem por tema Jesus é Deus. Pai do Senhor Ezequiel. Pai, senhor Rodrigo, estou te vendo não, hein? Não está me vendo? Ezequiel, entra e sai de novo para ver. Deixa aí. Eu vou... Pai do Senhor, minha irmã, Deus abençoe sua vida, nos ajuda a divulgar, compartilha. Dentro de instantes estaremos dando entrada ao assunto desta lição de número 5. Jesus é Deus. Compartilha, nos ajuda a divulgar para a glória de Deus. Nosso objetivo aqui unicamente é estar compartilhando o conhecimento da palavra de Deus de maneira simples e didática, bem objetiva. Não somos donos da verdade, mas estamos aqui no intuito de adorar ao Senhor através da ministração de sua palavra. Deus abençoe. Fala, Rodrigo. Pai do Senhor Edinho, Deus abençoe. Tá dando para ver a capa da lição? Tá dando para ver. Maravilha. Tá cortando? Ela tá cortando? Cortou um pouquinho. Desce um pouquinho. O seu computador Puxa o computador tá cortando, para cima de você um pouquinho o computador. No seu computador que tá cortando. Melhorou? Puxa ele um pouquinho mais para próximo ao seu peito. O suporte aqui não permite. Ezequiel, agora eu que não estou te vendo, Ezequiel. Você está vendo o Ezequiel, Edinho? Eu tô vendo você, Rodrigo. Tá vendo? Mas não estou conseguindo te ver, não. Não estou conseguindo te ver, não. Minha tela ficou dupla. E agora? Tô não, Ezequiel. Eu tô te vendo. É mesmo? Eu tô te vendo. Rapaz, deixa eu fazer outra forma aqui, Ezequiel. Pera aí. Cadê você? Manda uma mensagem aqui. Pera aí, Ezequiel. Tô conseguindo te ver, não, Ezequiel. Será que o Edinho tá vendo? Tá conseguindo? Pai, Senhor, para todos, irmãos, em nome de Jesus. Edinho entrou. Eu tô vendo Edinho também, tô vendo você, normal. Só eu não tô conseguindo. Tá, beleza. Eu não tô conseguindo te ver, não, mas vamos lá. Tá cortando agora? Tá dando para ver a lição? Edinho, Danilo Dias. Deus abençoe, Danilo. Obrigado, Danilo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Edinho, puxa o seu notebook para cima de você um pouquinho. Ou você inclina a tela superior para trás. Sim? Puxa um pouquinho o computador para cima de você, para ver.
Calma aí, deixa eu trocar o suporte aqui de Ô, posição. Ezequiel, eu não estou conseguindo te visualizar, cara, mas você falou que está conseguindo me ver? Pô, tô vendo você, tô vendo o Edinho, normal. Beleza. Os irmãos que estão presentes aí nessa live aí, diga aí como é que tá. Tá conseguindo visualizar aí o Ezequiel, o Edinho? Só me dê um sinal aí para a gente dar início ao nosso assunto aqui desta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, nos ajude a compartilhar, irmãos. Aqui é uma ação entre amigos, amigos, irmãos em Cristo Jesus, a série Comentando Lições Bíblicas da CPAD. E nessa feita vamos estar comentando a lição de número 5, que tem por título Jesus é Deus. Jesus é... Melhorou? Tá bom, Edinho? Ah, não, volta o que estava antes, que aparece o nome e as mãos. Mais um pouquinho antes. Assim? Não, para trás, para trás. Puxa o computador um pouquinho para trás. Ou você... Tem que ver como é que está seu celular, que eu não consigo identificar. Pera aí. Mas tá bom. Meus queridos, dá um sinal para nós aí, você que está participando aí, você que entrou, deixa um comentário aqui. Vocês estão conseguindo visualizar as 3 telas aí, meus queridos? Só para nós darmos início à nossa live. Nos ajude a compartilhe aí para alguém da sua família, para o irmão em Cristo, para um professor de escola bíblica dominical, um superintendente. Nosso objetivo aqui é servir de suporte para a escola bíblica dominical. Estamos comentando série comentando lições bíblicas da CPAD. Estamos no primeiro trimestre e o assunto é em defesa da nossa fé cristã. Ezequiel, tá Agora, ouvindo? travou. Agora ficou de boa? Dá para pelo menos entender, Dá pra Rodrigo? dá para entender. Deixa assim, tá bom, gente. Beleza. Ezequiel? Tô aqui. Beleza. Não tô te... Beleza. Você não tá me vendo, mas eu tô aqui. Beleza. Vamos. Ô, Ezequiel, sai e entra de novo. Beleza. Tenta de novo aí, Ezequiel. Tenta de novo aí. Aí já vamos dar início daqui a 2 minutos. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe você que está participando e entrando aqui nessa live. Estamos aqui no Ação Entre Amigos, série comentando lições bíblicas da CPAD. Nessa feita estaremos comentando a lição de número 5. Aê, Ezequiel, muito bom. Agora sim. Agora ficou top, Edinho. Ficou top, agora ficou ótimo. Ezequiel, não, Edvan, manda a solicitação daquela forma. O Edivan tem que entrar aqui, eu tenho que mandar para ele porque ele não tem número suficiente para pedir, não. Aí tem que ser diferente. Ok. Agora foi, Edivan. Pode entrar aí para a gente fazer uma oração e dar início aqui. Já enviei. Deus abençoe. Irmãos, nos ajude a compartilhar. Você que está entrando aí, nos ajude a compartilhar. Em nome de Jesus. Rodrigo, se você está usando... Ah, não, é porque ele deve ter saído para enviar convite. Irmãos, compartilha a live, tá? Nos grupos da igreja, de família. Ajuda a gente a evangelizar através das lições, tá? Em nome de Jesus, vai compartilhando aí. Ô, Ed, conseguiu entrar, Ed? Enviei para você aí. Edvan. Dentro instante estaremos dando início, irmãos. Já tem 7 pessoas aqui, ó. Compartilhem, meus queridos. Em nome de Jesus, nos ajuda aqui nessa ação entre amigos. Enquanto ensina, estipula e evangeliza. Bíblicas da CPAD.
série Entre Amigos, ação entre amigos e irmãos em Cristo Jesus, série comentando lições bíblicas da CPAD. É a quarta live, Ezequiel, que nós estamos? É a quarta, né? É a terceira, não? Nós começamos na lição 2, ou não? Então, começando a lição 2, estamos na 5. Então, foram 4, é isso mesmo. É a quarta. É a quarta live. Consegue me ouvir? Eu consigo Conseguimos, me ouvir bem, né? Eu tô vendo a tela toda preta em cima aqui, da tela principal ali. Algum problema aqui ou é só para mim mesmo? Para mim também. Talvez seja só para você. Agora Pra mim você também tá, só não apareceu, mas tá bom. Você não vai poder aparecer mesmo, falou? Beleza. Não, hoje não. Vamos dar início então, já que tá os 4 aí, vamos dar início aí, irmãos? O Edilson aí não apareceu. Aí nós vamos dar início. Edilson chegou agora. Chegou, pede para ele entrar lá, depois aí almoçar, ele entra e... Beleza? Beleza, ele teve um probleminha vamos lá, você. a filha tá no hospital, teve que levar no hospital. Vamos orar, vamos lembrar aqui da filha do Edilson aqui. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos nesta noite, ó Pai, nessa oportunidade que estamos aqui ao vivo, diante de muitas pessoas, ó Pai, irmãos em Cristo, amigos, colegas que estão participando desta live, ó Pai. Estamos aqui com o objetivo único de ministrar essa lição, falar da Tua palavra, falar da Tua verdade, da Tua glória, da Tua majestade. Senhor, abençoe nossas vidas, o Ezequiel, o Edilson, Daniel, o Edva, o Edinho, Senhor, demais pessoas, que o Teu Espírito possa nos iluminar, colocar as palavras nos nossos lábios para transmitir. Senhor, abençoe as pessoas que estarão ouvindo e estarão ao alcance dessa transmissão, Senhor, que a Tua bênção seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Vamos lá dar início à nossa lição nesta noite, né? Nossa lição de número 5, né? Que tem por título Jesus é Deus, é uma afirmativa do título da lição. Jesus é Deus, não temos dúvida disso, né? Mas precisamos fortalecer a nossa fé com essa doutrina por motivos inúmeros, devido a algumas heresias surgirem e às vezes trazer muita confusão para a mente de muitos cristãos. Vamos lá. Título da nossa lição: Jesus é Deus. Fato. O texto áudio da nossa lição. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O Evangelho de João é o quarto evangelho, e ele se preocupa em falar exclusivamente da divindade de Cristo Jesus, ou seja, da deidade, que Jesus é o Deus encarnado para a humanidade, para que o plano da Trindade viesse a ser cumprido na Terra. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Olha aqui, ele vai destacar aqui 3 pontos importantes na verdade prática. Além de a divindade de Jesus estar revelada no seu ministério, na sua ação direta, ministerial terrena, no seu poder de curar, no seu poder de onisciência, de conhecimento antecipado, ele também vai estar manifestado nos seus atributos e nas suas obras divinas. 3 pontos importantíssimos aqui na lição, que o comentarista deixa aqui para nós nessa verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara, não temos dúvida, irmãos. É o que Ezequiel falou na vez passada. Não tem como você ir contra a Bíblia. A Bíblia sempre vai explicar a própria Bíblia. Então, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Além de ser revelado no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos, que isso aqui é importante, onde nós vamos destrinchar alguns atributos de Cristo Jesus, comprovando a sua divindade e as suas obras divinas. Leitura bíblica em classe. Você que tem a sua Bíblia em casa, puder abrir
e nos acompanhar nessa leitura, nós iremos ler João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, depois estaremos lendo o versículo 9 ao versículo 14. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Ezequiel, está dando para ouvir? Adrian, beleza? Vamos seguir a nossa leitura. Deu uma falhadinha aqui, mas já voltou. Você falou sobre a leitura bíblica em classe, né, do João? Isso, leitura bíblica em classe. Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e depois versículo 9 ao 14. Estarei lendo nesta hora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Se você fizer uma detalhadamente desses versículos que o comentarista coloca aqui nessa lição na leitura bíblica em classe, e dividir em 3 pontos, você conseguirá ministrar a lição somente com as leituras destes versículos aqui. João está aqui introduzindo o seu evangelho de maneira universal, né, que ele escreve para a igreja em todos os lugares, comprovando a divindade de Jesus Cristo para que todos pudessem conhecer quem era Jesus de fato. Amém? E se nós observarmos que Jesus encarnado, como João aqui apresenta, é vaticinado pelos profetas do Antigo Testamento, iremos comprovar a sua divindade. O profeta Isaías, que profetizou aproximadamente 750, 735 anos antes de Cristo, vai dizer que a encarnação de Jesus e o nascimento de Jesus seria Emanuel, o nome dele seria Emanuel, o Deus conosco. Amém? Os irmãos estão entendendo bem aí? A nossa leitura, a nossa textual, verdade e prática. Já vamos partir para a nossa introdução. Amém? Os profetas vaticinaram, os profetas profetizaram. Amém? Deus abençoe a todos aí. Deus abençoe a vida de cada um aí. Vamos fazer nossa introdução, amados? Nossa introdução. Lembrando que nós já falamos do textual, verdade prática, leitura bíblica em classe. Tudo isso aqui, amados irmãos, que vocês estão nos ouvindo, faz parte da introdução da lição. Faz parte de introduzir o assunto que vamos inserir aqui nesta noite. Qual foi a ideia do autor desta lição? Comprovar a divindade de Jesus. O que ele quer combater nessa lição? Que ensinam que Jesus não é Deus, que Jesus não tem atributos divinos. Essa é a ideia do autor, né? Algumas heresias que surgiu nesse 1º século da igreja primitiva, a qual João combateu no 4º século da igreja, e tem nos dias de hoje que precisam ser combatidas e precisamos estar com base bíblica para combatermos essas heresias. Então, tudo isso aqui está servindo de introdução para a nossa lição. Qual é a nossa introdução? O apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus. Isso aqui nós falamos na lição passada.
falamos de Paulo. Paulo, como monoteísta, ele não poderia acreditar que existiria 3 deuses. Até Ezequiel citou isso aí. João, da mesma forma, como judeu, frequentador de sinagoga, que aprendeu acerca da lei divina, ele não poderia estar aqui introduzindo o ensino acerca de um novo Deus. Não. Ele está falando aqui da segunda pessoa da Trindade, de Jesus Cristo, que também é Deus. Não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. Olha aqui, o apóstolo não admite em hipótese alguma outra divindade. Nenhum judeu, de maneira alguma, vai aceitar 3 divindades. Não. Mas como nós aprendemos na lição passada, que o conceito de trindade já estava, a ideia já estava na mente, só precisou ser formatada teologicamente para nós entendermos e combatermos as heresias e termos base para isso, mas o conceito, a ideia já estava na Bíblia, no Antigo Testamento, e estava às claras, reveladas no Novo Testamento, né? Tanto que os apóstolos entenderam isso de maneira muito simples e objetiva, tentaram passar para os seus discípulos, ensinando aquilo que Jesus havia passado para eles. Os apóstolos não admitiam, em hipótese alguma, outra divindade, senão somente o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo como atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Ou seja, João é o único apóstolo, né? Os outros apóstolos que escrevem para os irmãos da Grécia, para os irmãos de Roma e para os irmãos da região da Judéia, ele se preocupa em escrever para o público objetivo que ele tinha que escrever. Mateus para o público judeu. Tanto que narra a genealogia de Jesus, pois os judeus se preocupam com isso, com genealogia. Marcos escreve para um público romano, onde as pessoas adoravam César e tinha muitas pessoas que eram o Senhor. Ele vai dizer, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, mostrando que a única divindade que merece a nossa adoração é Jesus Cristo. Já Lucas escreve para um grego, pessoas intelectualmente inteligentes, filósofos, e ele escreve que de maneira específica para uma pessoa, para que pudesse conhecer as obras de Cristo Jesus. Já João já escreve para a igreja toda, em todos os lugares, para dizer que Jesus Cristo é o Deus encarnado, o Verbo de Deus encarnado. Então, irmãos, essa é a nossa introdução. Já na introdução, você tem grandes informações para comprovar a deidade de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos para o primeiro ponto, Ezequiel. Ô, Rodrigo, só falar um pouquinho. Eu acho que tem um microfone aberto. A gente vai aberto. a nossa introdução. Tem um microfone aberto que está dificultando o entendimento de quem está falando. Eu estou quem tiver com o microfone aberto aí, fecha, por favor. Aí abre depois quando for comentar. Beleza. Aí, foi quem que estava aí? Não era o meu, não. Não, mas depois... É só porque tava difícil para entender. Mas agora tá tudo certo. Bora. Beleza. Vamos aqui. Ô, irmãos, você que está aí participando aí, meus queridos, pode botar pergunta, dizer de onde você é, beleza? Aí nós vamos aqui, na medida do possível, estar citando aqui, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos lá, primeiro ponto aí. Então, vamos lá. A nossa lição está dividida em 3 subtópicos. Aí, a palavra-chave, eu citei aqui, Emanuel, né? Isaías, capítulo 7, versículo 14. Emanuel, Deus conosco, né? E a nossa lição está dividida em 3 tópicos. A doutrina bíblica da divindade de Jesus, a heresia que nega a divindade de Jesus. Então, é isso que nós vamos combater, a heresia que nega essa divindade. João é o autor, o escritor que apresenta a divindade de Jesus para a igreja. O terceiro tópico é as implicações no arianismo
na atualidade. Ou seja, o que é essa heresia hoje? Como ela se apresenta para nós? Qual é a roupagem dela? O que ela prega? O que essa heresia prega? Como que ela está apresentada nos dias de hoje? Amém? Vamos lá, Ezequiel. Você pode aí nos auxiliar, Ezequiel? Vamos lá, ponto 1, não é isso? A doutrina bíblica da divindade. Primeiro ponto aqui, o pastor Fábio comentou aqui, ó, lembrando que o Evangelho de João é o evangelho mais apologético da Bíblia. Ótimo Muito bom. comentário. Lembrando que a apologética, né, é a defesa da fé. Tudo que se fala de apologia, quando você defende alguma coisa, né? Ah, fulano fez apologia a isso, ou seja, ele fez uma defesa a algum assunto. No nosso caso, a nossa apologia é a fé. E nesta lição, a divindade de Cristo, ou seja, nós estamos aqui defendendo que Jesus é Deus, certo? Tá dando eco no que eu estou falando, no caso? Alguém falou que tá dando eco, não sei se é no meu ou no seu, Rodrigo. O meu aqui eu já fechei aqui, tinha um negócio ligado aqui, eu fechei. Tá tranquilo Pode agora. ser isso. Fechei. É a Azevedo aqui, Mive Azevedo, deve ser isso, né? Eliés Enfim. Soares, aí tá Eliés, nosso mestre aí. Eliés, Pastor Fábio, Deus abençoe. Pode Eliés, contribuir com comentários aqui. você tá aí também? Eliés, meu mestre também pode contribuir. Vai lá, Ezequiel. Miriam Azevedo. Ô Miriam, se o eco for aqui do Ezequiel, do Rodrigo, pode falar para a gente ajustar aqui, tá? Então, irmãos, a gente aqui lembra, a gente sempre gosta de lembrar qual é o objetivo das lições desse trimestre, né? Defender a nossa fé e combater heresias que estão sendo difundidas no meio cristão. Às vezes, num assunto como esse, a gente fala assim, bobeira, todo mundo sabe que Jesus é Deus. Irmãos, tem muita gente na igreja, nas igrejas em geral, que não tem esse conhecimento. Ou se tem de forma deturpada, de forma, muitas vezes, até diferente do que aquilo que a Bíblia ensina. Tem muita... Por que isso? A pessoa, às vezes, não valoriza uma escola bíblica dominical, não valoriza um culto de ensino, e, às vezes, fica se alimentando de filmes e novelas cristãs, que não tem problema nenhum, mas eu preciso entender que a Bíblia ela é a verdade. Nós temos de lembrar isso aqui. Você quer conhecer a Deus de verdade? Leia a Bíblia. Você quer conhecer sobre Jesus? Leia a Bíblia. Né? Eu posso me auxiliar de livros? Pode e deve. Mas nada é superior à palavra de Deus. Nenhum escrito, nenhum livro, nada é superior à palavra de Jesus. Então, a gente, com essas lições, tende a combater essas falsas heresias, tá certo? E esse ponto 1 aqui vai falar sobre isso. Jesus é Deus. E esse ponto 1 aqui, ele vai trazer apenas textos que comprovam isso. Um assunto como esse, não cabe a minha opinião, cabe aquilo que a Bíblia diz. Não é o que eu acho, o que o Rodrigo acha, o que o Edman acha, é aquilo que a Bíblia diz. Como nós cremos que a Bíblia é verdade, então basta o que a Bíblia diz que está bom para a gente aqui, a gente não fica atrás de nenhum tipo de novidade. Então aqui, o Novo Testamento é direto quanto à natureza de Jesus. João 1:1 vai dizer o quê? E o verbo era Deus. Está deixando claro aqui. O verbo é quem? Jesus. Né? Ao que Tomé lhe respondeu, João 20:28, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé aqui, quando ele duvida, né? Ali naquela passagem, e de repente ele se surpreende e ele vai afirmar, Senhor meu e Deus meu. Nós temos aqui a referência de Filipenses 2:6, né? Nós conhecemos também, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, sendo igual a Deus, não teve por usurpação, mas ele sempre foi Deus e sempre será, correto? Nós temos aqui outra passagem, Colossenses 2:2, para que conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, tá? Tito 2:13, a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está falando de uma mesma pessoa aqui, tá? Está colocando Jesus como Deus, nosso grande Deus e Salvador, certo?
Nós temos aqui também 1 de Pedro 1:1. Aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, a conjunção ligando uma mesma pessoa. Não está falando de Deus, vírgula, e Salvador Jesus, não. Deus e Jesus. Não tem vírgula no texto aqui. Ou seja, a frase toda fala de uma só pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui 1 de João, capítulo 5, versículo 20, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O termo este aqui se refere a Jesus Cristo, certo? Então, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, ponto. Este é o verdadeiro Deus. Este quem? Jesus. É o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, todos esses textos aqui comprovam, como o Rodrigo disse, que Jesus é Deus. Logo no ponto 2 vai tratar sobre um assunto interessante, que a gente vai ficar um bom tempo ali, sobre a questão dele ter sido criado. Há pessoas que acham que Jesus foi criado. Olha bem isso. Pode falar. É fundamental isso aí, né? Eu estou vendo você falando da lição e você leu aí João 1:1, né? Eu estou aqui aberto aqui numa tela aqui do computador, a tradução internacional, né? Eu vou ler só até o versículo 4, até o versículo 5, para os irmãos entenderem como o pastor Fábio falou que João era um apologeta, né? O evangelho dele é um evangelho apologética. Olha que interessante como que João apresenta esses 4 primeiros versículos e como que você vê nesses 4 primeiros versículos os atributos de Jesus. Atributos de Jesus incomunicáveis, né? Olha aqui, ó. No princípio era aquele que era a palavra. No princípio era aquele que era a palavra. Um atributo divino. Ele estava com Deus e era Deus. Divindade. Ele estava com Deus no princípio, eternidade. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Deus. A criação, ele é incriável. Versículo, continuação. Sem ele, nada que existe teria sido feito, ou seja, ele é incriável. Tudo ele criou e é sustentado por ele. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Fala de salvação, redenção. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Os 4 versículos aqui falando dos atributos de Jesus Cristo e de sua operação na obra da criação, da salvação da humanidade. Lembrando que atributos que só ele, como um Deus, pode ter. Se Jesus fosse um Deus menor, se Jesus fosse igual aos anjos, uma criatura, ele não teria esses atributos, né? Nós temos várias passagens bíblicas em que Jesus conta os fariseus mesmo, os fariseus pensando aqui, opa, por que vocês estão pensando isso? Ora, como que alguém que não é Deus teria esse poder de saber o pensamento de alguém? Então, irmãos, nós estamos desconstruindo aqui essas falsas heresias de que Jesus é um Deus, mas é um Deus menor, né? Nós vamos ver isso aqui, essas heresias pregam isso. Não, ele é um Deus menor. Ele existiu, mas ele não é Deus igual ao Pai, né? Ele foi criado, ele não foi criado. A gente vai combater isso aqui logo na frente. Então, João traz aqui, Rodrigo muito bem explanou aí esses textos, sobre os atributos. A gente vai falar sobre isso aqui, onipotência, onipresença, eternidade. A Bíblia vai dizer que ele é aquele que era, que é e que há de vir. Meu Deus! Olha isso, ele estava nos 3 tempos, porque é bom lembrar, na verdade, que para quem é eterno, o tempo não existe. Isso é profundo, né? Atemporal, né? Para Deus é atemporal. O passado e presente para Deus é a mesma coisa. Essa coisa é linda, Ezequiel, porque você vê como que Deus, através do seu Espírito, trouxe a revelação a João na ilha de Pátio, em Apocalipse, né? 1:8, né? A revelação tridimensional. 3 tempos, né? Exato. Passado, presente e futuro, tridimensional, ou seja, ele viu a eternidade de Deus tridimensionalmente. Exatamente. Então, assim,
esses textos de João aqui, irmãos, não deixam dúvidas, tá? Sobre a divindade de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, esse ponto 1 aqui é muito claro, né? Os textos, nós lemos aqui João 1, nós lemos João 20, 28, né? Sobre Tomé. Nós lemos aqui Filipenses 2, 6. E aqui, deixa eu abrir esse texto aqui, Filipenses capítulo 2. Olha aí. Embora são textos conhecidos, mas vale a pena a gente Vale a ler. pena ler para a gente reforçar a nossa memória em relação à nossa fé. Os irmãos Exatamente. da época, irmã Miriam, Pai do Senhor, irmã Miriam, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, irmã Miriam. Compartilha aí. Parou de dar eco? O Ida está ouvindo aí? Edinho? Tô ouvindo aqui, olha bem. tranquilo. 100% aqui, Rodrigo. Ô, Divan, se você quiser comentar, você pode falar, tá? Pode Você falar tem, também. aí tem conhecimento, não Já acaba tem mais. 4 pessoas. O Tiago pediu para entrar aqui, mas já tem 4 pessoas. Aí no finalzinho, o Tiago, o pastor Tiago, aí, quiser entrar no finalzinho, aí um se retira para dar o pastor Tiago e fazer a conclusão para nós. Tá bom, pastor Tiago? Se prepara aí, se estiver ouvindo aí. Vai lá, Daniel, Essa pode... pura. Filipenses Rodrigo, 2. eu saio aqui, ele entra. Não, mas no final, pode deixar no final. Deixa a revista aí por enquanto aí. Vai lá. Filipenses, Filipenses 2, 2, 5. Em 2:5. diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos anjos, aos homens, melhor dizendo, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí vem o 9, pelo que Deus exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão Amém. no céu, Glória a Deus. na terra e debaixo da terra. Então nós estamos aqui provando, né, biblicamente, que Jesus é Deus. Não um Deus menor, não um Deus inferior, não, ele é Deus igual ao Pai, da mesma essência que o Pai, com os mesmos atributos incomunicáveis, atributos que só ele possui como Deus, tá? O diabo não tem, os anjos não têm, só Jesus como Deus tem esses atributos, assim como o Pai também o é. Amém. Amém? Então nós temos aqui o ponto 2 agora, né? Rodrigo já adiantou o ponto 2, né? Os seus atributos absolutos ou incomunicáveis. Já falamos aqui, vamos dar só uma pincelada, porque o Rodrigo explanou muito bem aí, usando o texto de Filipenses sobre, ou melhor, usando o texto de João, né? Capítulo 1, sobre os atributos incomunicáveis ou absolutos de Deus. Então nós temos aqui atributos perfeitos, próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade. Onipotência, ele tem todo o poder. Eternidade, né? Ele está e é desde o princípio. Onisciência, ele sabe de tudo, de todas as coisas. E onipresença, ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A onipotência significa ter todo o poder, nós temos referências aqui, e precisamos ler também essas referências. É isso aí, Ezequiel. Muito bom. Mateus capítulo... temos que ler, não tem jeito. Mateus capítulo 28 e o verso 18, falando aqui da onipotência de Jesus. Tá? 28, 18. Olha o que diz aqui. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder, não pela metade, tá? Efésios capítulo 1 e o versículo de número 21. Ó, você que dá aula de escola bíblica, guarde essas referências aí. Leia bastante a Bíblia, tá? A Bíblia é fundamental nas suas aulas aí. Efésios 1, 21, olha o que diz. E acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ele tem todo o poder. Amém. E Apocalipse capítulo 1 e o verso
de número 8, Apocalipse 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Nós temos aqui João 1, já lemos, no princípio era o verbo, né? Indica que ele já existia antes da criação com o Pai. Por isso que ele não pode ser criado. Como é que você vai criar uma coisa que já existe? Aí Né? já está construindo uma heresia, né, Ezequiel? Lá que vai pro próximo ponto aí, né? Aí os irmãos têm que saber fazer esse link aí, que para você combater de uma heresia que está lá no tópico 2, né? E João está aqui desconstruindo essa ideia de que Jesus foi criado, né? E lembrando, Rodrigo, que nós vamos ver aqui que os defensores dessa heresia, eles usam textos bíblicos para querer provar que Jesus não é Deus, né? Eles pegam textos isolados e esquecem do contexto. E textos sem contexto vai gerar pretexto, tá? Toda heresia, irmãos, pode falar. Você vai falar agora, Ezequiel, é o que você falou, né? Se colocou na Bíblia o que não está, heresia. Se tirou da Bíblia o que tinha, heresia. Heresia. Pode falar. E toda seita, né, Rodrigo? Toda seita herética, ela tem como base textos isolados da Bíblia. Textos isolados e experiências pessoais. Pessoais, né? E colocando muitas vezes experiências pessoais acima da autoridade bíblica. Irmãos, fica até um alerta aqui para nós que pregamos, para nós que ensinamos. Quando você for pregar, o povo quer ouvir isso aqui, ó. Seu testemunho é uma bênção, ajuda, o meu testemunho enriquece a mensagem, o seu testemunho também enriquece, mas fale menos de você e fale mais da Bíblia. Há pessoas que vão pregar e passam meia hora falando só de si, de experiência pessoal, e Bíblia nada. O povo quer ouvir Bíblia, o povo quer ouvir a palavra de Deus. O povo não quer saber da minha vida, quer saber do que Jesus faz. Então fale de Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito, não fale nada de você, ou melhor, fale pouco de você, menos dos outros e muito da Bíblia. Amém. É isso, tá? Só um parênteses aqui. Ezequiel, os 4 evangelhos, a preocupação dos escritores foi apresentar a centralidade de Cristo no evangelho. Exato. Essa é a nossa responsabilidade como pregoeiro da justiça de Deus, é mostrar na nossa mensagem que pregamos nos púlpitos das igrejas a centralidade da Bíblia que está em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel principal. Olha aqui, Rodrigo, Alex Cardoso comentando aqui, o grande Alex. Alex Cardoso, nosso grande amigo de longa data. Inclusive nos evangelistas do bairro da Pê, ele estava lá com a gente com violão. Violãozinho, isso aí, verdade. Deus abençoe, Alex. Ele comentou aqui, ó, paz do Senhor, varões, plena convicção de que Jesus é um Deus todo-poderoso. Glória a Deus, isso aí. Deus abençoe, Alex. Então, se quiser participar aí, comentários, vamos ajudar aí, pode participar. Irmã Miriam é uma irmã em Cristo aí, que nós trabalhamos junto ali na EBD, e é uma excelente professora em Cristo Jesus. Benção pura, pode ajudar a gente aí, pode comentar que enriquece bastante, tá? Então falamos aqui Pastor Fábio também, isso aí, nos ajude. Falamos aqui da onipotência, né? Todo-Poderoso. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí nós temos aqui Mateus 18, 20, Mateus capítulo 18 e versículo de número 20. Olha o que diz aqui. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Onde estiverem, em qualquer lugar. Né? Nós estamos aqui em mais de 3. Jesus está presente conosco aqui. Porque é uma promessa que ele fez. Né? Lá na China agora deve ter alguém reunido lá, orando, louvando. Jesus está lá no meio deles também. Né? Ao mesmo tempo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E Mateus 28, e o verso de número 20 também aqui, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ó, atributos incomunicáveis de Jesus.
sendo ele também Deus. Falamos da onipotência, falamos agora da onipresença, né? Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Daniel e Samuel vai cantar dizendo que ele consegue ouvir a oração de todo mundo e não confunde a oração de ninguém. Ele sabe quem está orando, ele conhece tudo, né? A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, todos os eventos, todas as circunstâncias, por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui esse atributo. Ou seja, olha só, sim, pode falar. É importante aqui, só frisando os irmãos, esse ponto aqui é o ponto mais importante da lição, tá, irmãos? Sim. Esse é o ponto mais importante. Então, Ezequiel, nós estamos aqui dando muita ênfase aqui em textos bíblicos, que é para comprovar essa divindade de Cristo Jesus, amém? Isso aí. Porque aqui, irmão, até fica esse alerta. Para nós que fazemos essa apologética, né, defesa da fé, a nossa opinião não conta muito, não. O que conta é o que a Bíblia diz. Eu sempre costumo falar sobre isso. Negócio de, eu acho que é assim, esquece o que você acha e foca no que a Bíblia diz, tá? Às vezes a pessoa vai entrar numa discussão para defender a sua fé e ele começa a falar de achismo sem ter base na palavra. Aí você vai perder, irmão. Não tem jeito. Então foca na Bíblia que ela tem a palavra verdadeira que nós precisamos, tá? Amém? Então, Jesus possui, né, todos esses atributos, onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, tá? Seja ela passada ou futura, ou seja, ele é eterno, ele é desde o princípio, tá? Então, esse atributo Jesus possui, certo? E acredito, Rodrigo, que nesse ponto aqui, né, nesse ponto 1, fica bem claro, né, os textos que foram mostrados aqui sobre sobre a divindade de Jesus. Aqui nós temos só um acréscimo aqui da lição, que eu só quero ler aqui rapidinho. O Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma natureza que o Pai. Como afirma os credos, substancial com o Pai em grego, tá? Tem a palavra grega aqui, que significa da mesma substância com o Pai. Qualifica a unidade de essência do Pai e do Filho. Jesus disse, eu e o Pai somos um, João capítulo 10, versículo 30. Então fica bem claro, né, irmãos, que Jesus é Filho de Deus e Deus igual ao Pai. E nós estamos, pela Bíblia, desconstruindo essa falsa heresia, vamos falar no ponto 2, de que Jesus é um Deus menor, de que Jesus é um profeta apenas, de que Jesus é um ser que veio, mas que a lição passada agora falou muito sobre isso. A lição de número 3, se não me engano, tinha gente que falava que Jesus era um fantasma, né? Que Sim, Jesus, que o corpo dele não era um espírito evoluído. Olha os absurdos. E Alex comentou aqui, ó, a Bíblia explica a Bíblia, é verdade, exatamente. William a Bíblia ela explica. Isso aí, Ezequiel. Deus abençoe, William Martins, sua vida, em nome de Jesus. O William é outro mestre aí, é o nome de Deus também. Irmãos, Amém? frisa bem isso aí, irmão. Atributos incomunicáveis divinos, que Jesus também possui. Ezequiel frisou muito bem: eternidade, onipotência, onipresença, imutabilidade. Tem um texto, Ezequiel, de imutabilidade que a gente pode ler só para a gente... Você leu Hebreus 13, 8, não foi? Não, esse eu não li, não. Hebreus 13, 8, não. Hebreus 13, 8. Eu vou ler o Tiago no 17, Ezequiel, e você lê aí Hebreus 13, 8. Só para falar sobre a imutabilidade. Guarde os atributos que é a defesa da nossa fé. Precisamos conhecer os atributos divinos incomunicáveis, que não é comunicável à humanidade, porque tem atributos divinos que é comunicável com a humanidade, que Deus compartilhou com o ser humano, a sua criação, amém? Esses são os incomunicáveis, só ele tem na sua transcendência. Vamos lá, Ezequiel, eu vou ler o Tiago 1,17, você lê Hebreus 13, 8.
para falar sobre a imutabilidade, também já entra na parte da eternidade também. Esse versículo ele contempla a imutabilidade e a eternidade divina. Pode ler, Ezequiel, eu vou Sim. ler por aqui. Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ou seja, Imutabilidade e eternidade. e Isso aí, pode. eternidade. Ele é eterno e ele é o mesmo ontem, hoje, ou seja, ele não muda. A Bíblia fala que nele não há sombra de variação, né? Ele é o mesmo Deus e Senhor ontem, hoje e será eternamente. Outro atributo, incomunicáveis, ou seja, só ele possui, nenhum ser humano no mundo, nenhuma criatura possui esses atributos. O homem muda de opinião, muda de ideia, né? Muda o caráter, mas Jesus não, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tiago 1,17, irmão, Ezequiel leu um versículo que contempla dois atributos incomunicáveis da divindade de Cristo Jesus: imutabilidade e eternidade. Olha o Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como as sombras inconstantes, ou seja, Olha aí, imutabilidade da divindade de Cristo Jesus. Amém? não Um outro muda atributo, de maneira Ezequiel, só para alguma. você está fechando esse ponto, Ezequiel? Tô fechando, já tô fechando. Tá, mas só para a gente frisar bem que isso aqui é o cerne da lição, né? É o ponto-chave. Ezequiel sempre costuma falar que na lição ela tem um ponto importante. E esse aqui é o ponto importante da lição. Porque é através Sim, desse ponto que você vai combater a heresia que é apresentada no segundo ponto e como ela se mostra na atualidade nos dias atuais para nós. Ó, um outro atributo, autoexistente. Autoexistente. Podemos ler, Ezequiel, dois versículos também. Eu vou ler João 5:26. Se puder ler, Ezequiel. Êxodo sim. 3:14. Ou o Edmo puder ler, o Edmo. Êxodo 3:14. Dá para Esse, te- ler, Edmo? esse texto é bom, hein, Rodrigo? Êxodo, é Êxodo do quê? autoexistente. Espera aí. Ou aqui fala do Deus incriado. Incriável. Êxodo 3:14 e eu vou ler João 5:26. João 5:26, você pode ler, Êxodo 3:14 a 15. 3:14 a 15. Eu vou ler no Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 26. Esse, irmãos, é o ponto principal da nossa lição. Isso aqui tem que ser bem explicado com a Bíblia, com a Bíblia. Esse aqui eu sempre Sim. gosto de frisar, nós temos que usar a Bíblia. E aqui nós vamos estar usando a Bíblia. Pode ler, Edgar. Êxodo 3, 14 ao... 3, 14 e 15. 14 e 15? Isso. Ah, são dois versículos, então. Ok. Aqui diz que disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, enviou a vós. E disse-lhe